Olá, seja muito bem-vindo a mais um TC Entrevista. Eu sou Paula Barra e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais relevância nas discussões da sociedade e também nas carteiras de investimento, que é o termo ESG, na sigla em inglês, ou ASG, que significa ambiental, social e governança. No mercado, isso quer dizer escolher empresas que adotem essas práticas. Bom, para conversar sobre o assunto hoje, eu tenho aqui comigo minha colega de equipe, Melina Flynn, editora da TC Mover, e nosso convidado especial, Fábio Alperovitch, gestor da Fama Investimentos, que é pioneira no assunto ESG aqui no país. Bom, antes da gente começar, eu vou deixar aqui como dica de leitura, a TC School soltou uma matéria bem bacana que explica didaticamente o que é ESG, o que está por trás dessa sigla. Fica como sugestão para vocês que estão assistindo. A gente vai deixar o link bem aqui na descrição do vídeo. E para dar início na conversa, Fábio, você que tem larga experiência cobrindo o assunto, como que você tem visto as discussões nesse sentido? A pauta ESG, ela veio para ficar? A pergunta é boa e a resposta não é trivial. Eu vejo o momento com um misto de amor e ódio, né? E eu vou tentar explicar. Faz 27 anos que a Fama existe, faz 27 anos, então, que a gente já segue os princípios do ESG, que na época nem existiam. Quando a gente começou em 93, esse termo, esse acrônimo não existia, mas os princípios são os mesmos. Então, faz muito tempo, muitas décadas, que a gente está... a gente gostaria que esse debate entrasse no Brasil. E esse debate não entrava, né? Porque ele basicamente envolve dois assuntos que são direitos humanos e meio ambiente, dos quais o mercado financeiro sempre foi muito refratário. No Brasil, infelizmente, esses dois assuntos eles foram ideologizados, né? Então, acreditava-se que esse assunto, né, erroneamente, pertencia a uma ideologia de esquerda, e aí o mercado, como contrasta com essa ideologia, tinha certa repulsa sobre esses assuntos. E esses assuntos não eram discutidos no âmbito do mercado financeiro. O que eu sou, na verdade, não só contra, mas assim, fico surpreso, porque direitos humanos e meio ambiente não são ideológicos, são assuntos que têm a ver com todos os seres humanos, independente das suas crenças e posicionamentos. Mas, enfim, foi assim que aconteceu no Brasil e esse foi o desenvolvimento. E durante anos esse debate não aconteceu. Então, faz anos que eu espero que esse debate aconteça. Então, o fato desse debate acontecer agora, claro que me enche de alegria, eu estou há muito tempo esperando. Por outro lado, ele chegou muito rápido. É como se fosse um tsunami. É como se há 6 meses, 1 ano, nem se falasse do assunto. Agora só se fala do assunto. Antes, as notícias desses assuntos eram circunscritas a jornais ou publicações do gênero ou os meios acadêmicos, agora viraram assuntos do mainstream, ou seja, assuntos que estão em todos os lugares, Valor, Folha, Estado, Globo, o tempo todo. O problema é que se criou uma lacuna muito grande no Brasil, que, como o brasileiro no mercado financeiro, né, ignorou os assuntos durante muito tempo, hoje ele chega com uma força total e o brasileiro do mercado mal tem capacidade de formular perguntas sobre isso e muito menos de entender as respostas. Então ele chega com muita velocidade, com muita intensidade, e os investidores externos fazendo muita questão de direcionar seus recursos para empresas ou para fundos que sejam ESG, né, ou seja, que levem esses aspectos em consideração. E aí a reação das empresas, dos fundos, olha, preciso mostrar que eu sou ESG. Então isso tem sido feito com uma grande superficialidade. O tema ESG é extremamente complexo. É muito, muito, muito complexo mesmo. E aí, o que tem sido feito no Brasil, infelizmente, esse tema tem sido tratado com uma superficialidade muito grande. Então, essa é a parte do ódio, né? Então, esperei muitos anos para que ele acontecesse, ele aconteceu, legal, mas ele tem sido tratado com uma superficialidade do qual ele não... ele está longe de ser superficial. Então, acho que a gente vai levar um tempo para a gente se acomodar, mas isso é algo que veio para ficar definitivamente. Inclusive, Desculpa, a resposta longa. Eu imagino.
Inclusive, na última carta de vocês, eu vi, você aborda na carta do segundo trimestre, né? Você aborda justamente sobre essa questão da superficialidade, né? De uma preocupação em torno do assunto acabar deixando questões críticas passar de lado pela superficialidade que ele tomou, né? Falando um pouco sobre Brasil, antes da gente entrar de fato em como você olha para as empresas, pensando nesse termo, né? O Brasil ele teve a imagem muito manchada pela forma que a gente tem conduzido a política ambiental, né? Até recente agora a gente viu uma sinalização de melhora, né? O Mourão hoje, nessa quinta-feira, reunindo com investidores internacionais. Teve ontem também no Valor saindo que o governo poderia assinar um decreto para proibir queimadas na Amazônia por 120 dias. Mas, assim, tudo isso veio depois de pressão de grandes investidores e por pressão de governos internacionais também, né? Como que você tem visto a discussão nesse sentido em relação ao Brasil e quanto que a gente pode perder em oportunidade, né, se a gente não mudar a forma que a gente está conduzindo essa política ambiental? Tá, a pergunta é ótima e a gente tem que pensar que às vezes a gente simplifica demais a palavra Brasil, mas o Brasil compreende muitas coisas, compreende a sociedade civil, compreende as empresas, compreende o governo também. Não necessariamente existe uma unidade de atitude entre todos esses agentes. Então, acho que o Brasil é bastante complexo. Em alguns casos, a gente, de fato, enquanto sociedade civil, está muito atrasado em sustentabilidade. Vou dar um exemplo, em reciclagem a gente é bastante atrasado. Por outro lado, em energia renovável a gente é líder mundial, a gente tem mais que se orgulhar e a Europa é quem está muito atrasado. Então, existem vários nuances. A preocupação das empresas, muitas empresas já têm essa preocupação ambiental há muito tempo, outras empresas têm isso de uma forma mais recente. Esse debate na sociedade civil, ele começou a acontecer, infelizmente, há muito pouco tempo. Então, por exemplo, o problema mais crítico, não estou falando que seja o único, mas o problema mais crítico e mais urgente nesse momento é a mudança climática. E no Brasil, o debate, pelo menos dos fóruns que eu acompanho, não é qual é a consequência de um determinado caminho ou outro, ou o que acontece se o planeta aquecer 2 graus ou 3 graus ou 1,5 graus. O debate aqui é se existe ou não existe mudança climática, ou seja, a gente ainda está numa fase em que está debatendo a ciência. Então, a gente, como sociedade civil, está também muito atrasado. Posto isso, o governo, acho que acaba sendo um reflexo da sociedade civil, qualquer que seja ele também é bastante atrasado em relação à questão da proteção ambiental. O governo ainda não incorporou o entendimento de que sustentabilidade é relevante, que o planeta está em perigo, que o Brasil tem um papel fundamental em relação a isso, mas mais importante, ainda que esse governo não quisesse olhar o coletivo e falar, poxa, eu não quero olhar o curto prazo e o Brasil não quer olhar só para si mesmo e não para o planeta, mesmo olhando para si mesmo, o debate sobre desmatamento deveria ser levado a sério, porque o Brasil, por exemplo, poderia ser um grande exportador de créditos de carbono. A gente tem 40% das florestas tropicais do mundo, então grande parte dos créditos são gerados aqui. Esse é um produto, vamos dizer assim, que está sendo cada vez mais demandado no exterior. Então, quanto mais a gente desmata, mais riqueza a gente perde. E isso acho que o governo não entendeu ainda. Ainda que fosse só pelo lado econômico, que não fosse pelo lado do meio ambiente, a gente está falhando. Sim, Fábio, ontem eu conversei com o Creomar de Souza, que é mestre em relações internacionais e também analista de risco político. E ele teve uma fala bastante similar com a tua, né, em relação às ações do governo até agora, e ele acredita que essa seja uma tendência daqui em diante, tanto lá fora, na verdade lá fora já é uma tendência, quanto aqui dentro também, com empresários cobrando por políticas ambientais mais rígidas e consistentes. Para você, qual que é o ponto de virada para que isso aconteça aqui no Brasil? Bom, a gente está falando de debates de longo prazo.
os governos, quaisquer que sejam eles, são passageiros. Então, a sociedade civil, no momento que incorpora a importância do debate, isso naturalmente vai acabar sendo transferido como um desejo da sociedade para que o governo, qualquer que seja ele, né, leve isso em consideração. Só que eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante, que, quando você falou essa virada de chave, o que vai levar a esse nível de consciência, eu acho que a gente está passando por esse momento agora. A gente está justamente no momento de virada de chave. Porque se a gente for pensar do ponto de vista acadêmico, os cientistas falam há 30 anos que a gente vai passar por esse problema. Não é novidade para ninguém. Quem gosta do assunto, de sustentabilidade, etc., fica até frustrado, porque essa grita, vamos dizer, existe há tanto tempo e até agora nada foi feito. E eu tenho um pouco de receio de falar que dessa vez é diferente, mas de fato eu acho que dessa vez seja diferente por algumas razões. Primeiro, porque existe do lado corporativo muitas empresas, não são poucas, são muitas empresas que já assumiram compromissos ambientais bastante relevantes. Então, a gente está falando de empresas gigantescas, desde McDonald's, Microsoft, Amazon, outras empresas mesmo de setores controversos, de petroleiras como Repsol, British Petroleum, Eni e etc. Então, são muitas empresas que já estão colocando muito dinheiro nas suas políticas ambientais, reduzindo suas emissões e neutralizando suas emissões também. Então, a hora que as empresas entram nisso, elas passam a fazer mais pressão em relação aos governos. Porque fala, poxa, como é que eu vou gastar bilhões de dólares para me descarbonizar e vou competir com uma empresa que não fez o mesmo? Não é justo isso. Então, governos, por favor, regulem o mercado de carbono, porque se vale para mim, eu quero que valha para minha concorrente também. Então, essa pressão deixou de ser só de governos querendo o bem do planeta, mas passou a ser das corporações também. Ao mesmo tempo, e isso aconteceu de uma maneira simultânea, os investidores, né, que em inglês, os asset owners, começaram a fazer questão de que isso aconteça. E eles têm o poder da mudança. Então, não basta só uma pessoa querer que as coisas mudem, que talvez ela não tenha esse poder. Mas o investidor, ele consegue pressionar, seja via conselho de administração, seja via assembleias, seja via desinvestindo ou boicotando empresas que não seguem as políticas corretas. Então, o poder dos investidores sempre foi grande, mas os investidores nunca tinham exercido esse poder. E agora a gente está em um momento onde governos gritam, corporações gritam e investidores gritam. É impossível deixar de ceder. Vai mudar. Não, inclusive você comentou de empresas, eu até vi você tweetou algumas semanas ali, não sei exatamente, uma matéria falando da ArcelorMittal que ia gastar 65 bilhões de euros para ficar neutra em emissão de carbono, né? Uma coisa assim impensável até certo tempo atrás. Aí você até colocou ali uma empresa que vale 8 bilhões de euros na bolsa, né, gastando 65 bilhões para fazer uma mudança dessa. A pergunta que eu queria te colocar é o seguinte, justamente as empresas vão gastar toda essa cifra, mas pensando em uma vantagem competitiva lá na frente, né? Ou seja, isso pode se tornar lá na frente algo para elas competirem, né? O mercado ele já se ajustou a essa nova realidade, pensando assim na precificação dos ativos? O mercado está preparado para essa nova realidade? Não, absolutamente. Acho que, especialmente no Brasil, o mercado não entendeu ainda qual o tamanho do passivo ambiental, porque a gente passou por muitas décadas onde o passivo ambiental ou ele era ignorado ou ele, quando acontecia eventualmente um acidente, vinha uma multa, essa multa era um percentual irrisório em relação ao valor de mercado, e os analistas falaram, poxa, eu posso ignorar, porque para que eu vou gastar meu tempo tentando entender um assunto que quando ele se concretiza, sei lá se ele vai se concretizar, mas quando ele se concretiza, ele é imaterial. Então, a tendência dos investidores foi desprezar. Só que a conta agora é muito relevante. Relevante ao ponto do que você falou, uma empresa de 9 bi de valor de mercado, 9 bi de euros, vai gastar 65. Eu também, dentro dos tweets que eu faço, essa semana, 2 dias atrás, eu fiz algumas
considerações sobre o potencial impacto na Petrobras. Em alguns cenários, a Petrobras pode valer zero, né? Literalmente zero. Quer dizer, se ela hoje quisesse se descarbonizar, isso custaria para ela entre 30% e 40% do tamanho do valor do mercado. Então, provavelmente eu estou errado, porque eu estou simplificando demais a conta, inclusive eu faço até esse aviso, mas só para entender o tamanho da magnitude. A conta é muito mais complexa e nem dá para fazer, depende de muitas outras coisas. Mas a gente não está mais falando de 0,5%, 0,2% que passa a ser material. Precisa se preocupar com isso, e isso passa a ser talvez mais relevante do que o preço do petróleo. Então, as empresas de setores controversos, como siderurgia, mineração, companhias aéreas, petroleiras, frigoríficos, os investidores que estão ignorando essas questões, eles estão errando, e os gestores que investem nessas empresas, que estão deixando de considerar, tem uma questão de dever fiduciário com seus clientes. É como se eu deixasse de incorporar talvez o fator mais relevante de valuation numa empresa. Hoje não dá mais para ignorar. Até um tempo atrás dava-se para até alegar desconhecimento. Não dá mais. E, Fábio, a gente tem empresas aqui no Brasil que sigam algumas dessas, que sejam exemplo nesses quesitos ambientais? Acho que a gente tem várias empresas nesse sentido, inclusive tem empresas que, tudo isso que eu falei agora, que pode onerar o cash flow, o fluxo de caixa de empresas, tem empresas que vão gerar um fluxo de caixa positivo vendendo crédito de carbono no futuro. Então, uma delas é a Klabin, por exemplo, outra a Duratex. Então, são empresas que têm programas de reflorestamento muito avançados, enormes, e ambas são negativas em carbono. O que significa ser negativas em carbono? Elas têm um sequestro, vou tentar não ser muito técnico aqui, mas elas, obviamente, nas suas atividades fabris, elas emitem muito carbono, mas nas suas atividades florestais, elas sequestram muito carbono. Quando você vai fazer o balanço, ela tem muito mais sequestro do que emissão. Então, tem uma sobra de carbono. Essa sobra de carbono, ela pode vender. E a hora que ela vende, e hoje esse carbono no Brasil vale, entre aspas, pouco, esse carbono no Brasil está alguma coisa em torno de entre 5 e 10 dólares. Na Europa já são 25 dólares, mas o preço de equilíbrio, acredita-se que seja 75 dólares, esse é um ativo muito grande para entrar no fluxo de caixa da empresa. A Suzano tem sido bastante vocal em relação a isso. Ela tem um ativo também bastante relevante de sequestro de carbono que pode se materializar em futuros fluxos de caixa. Então, acho que a gente tem que começar a prestar atenção nesses ativos também. A gente aqui no Brasil ainda está muito no começo dessa discussão do ESG, né, como você bem falou. E aí, pegando no aspecto, nas empresas que a gente tem listadas na bolsa, cada uma tem um estágio diferente nessa evolução, nesse processo de adotar as práticas no dia a dia, né? Quando você olha para investir numa empresa, você prefere investir numa empresa que ela já tenha todas as práticas ali implementadas no dia a dia, ou numa empresa que, beleza, a casa não está ok ali, mas ela já deu sinalização de que vai se guiar por esse caminho? Empresas que estão na jornada, essa para a gente é um pré-requisito. Elas precisam estar nessa jornada. Algumas delas estão mais envolvidas, outras estão menos envolvidas. Mesmo as que estão mais envolvidas, sempre tem coisas legais para fazer. O tema, como eu falei anteriormente, é super complexo. Acabei de falar, por exemplo, que a Klabin é super desenvolvida na parte ambiental. Tem muitas coisas para fazer na parte de governança. Então, isso é um processo que não se esgota e ele é um processo contínuo. Então, as empresas precisam estar nessa jornada. Aonde a gente não investe? Nas empresas que estão indo para o lado errado, né? Então, enfim, fazem de pouco caso de assuntos que a gente acha relevante, ou que até por exemplo, eu citei aqui alguns setores que, ainda que as empresas elas se preocupem com essas questões, isso vai custar extremamente caro, isso vai impactar muito na avaliação das companhias. Então, ainda que elas estejam na jornada positiva, não estão, mas ainda que estivessem, a hora que a gente olha do lado econômico, o valor se compromete bastante.
E eu só acho, desculpa me alongar um pouquinho, a gente tem que tomar um cuidado, esse assunto, de novo, está chegando no Brasil, existe uma fixação muito grande por CO2, ele não é o único assunto ambiental que existe e não é o único assunto de ESG. Então, vamos até abstrair aqui e falar, por exemplo, sofrimento animal é bastante relevante também. Talvez não exista nem hoje, nem amanhã, uma multa para quem cause sofrimento animal, mas existe a multa mais severa que existe, que é o consumidor. Os consumidores hoje estão muito mais preocupados com o sofrimento animal do que estavam há 10 ou 20 anos atrás. E o projeto que daqui a 10 anos será muito pior. Vai ser muito complicado para um millennial, pessoa da geração X, aceitar empresas que tenham práticas, e aí podem estar no ramo de frigoríficos, mas pode estar no ramo de moda também, ou de cosméticos, e aceitar práticas que se fazem com animais. Então, talvez o governo não interfira, talvez não exista multa, talvez não existe, entre aspas, um programa de descarbonização como existe, o que é voluntário, mas talvez exista a ira dos consumidores. Então, as empresas precisam entender que existem várias tendências acontecendo ao mesmo tempo, e essas tendências os analistas precisam entender que, ao incorporar essas questões, as projeções vão mudar. Aproveitando isso que você falou, né, ESG não é só olhar ali a emissão de carbono da empresa, pensando em tudo que está envolvido na sigla. Eu sei que é muito difícil falar isso, você já até comentou em outras entrevistas suas que eu vi, é muito difícil falar quais filtros que eu uso para uma empresa que, beleza, adota ali os critérios ESG, mas se você pudesse dar exemplo de 2 cases ou 3, não sei, que vocês têm no portfólio de setores diferentes, e aí colocar ali o que é que você olha em cada um desses setores para poder filtrar essas empresas? Sim, eu vou tentar falar então de empresas e setores que sejam de conhecimento público, que não tenham muita dificuldade ou muita complexidade na operação. Quando a gente fala de varejo têxtil, ou seja, loja de roupa, muita gente tem a percepção que ser sustentável é vender roupa sustentável. Então, tem que ser feito de algodão orgânico, tem que ser feito de plástico retirado dos oceanos. Sustentabilidade não é isso. Sustentabilidade é muito mais processo do que produto. Então, o que importa, por exemplo, para uma loja de roupas, não é a emissão de CO2, não é o produto que ela vende, mas é o processo com o qual essa roupa é feita. Então, no processo de confecção, existe uma prática horrorosa, que é mão de obra semi-escrava ou mão de obra infantil. Muitos países ainda são adeptos dessa prática, e esses países, justamente por isso, são grandes fornecedores de produtos, porque seus custos são baixos. Então, eu preciso entender da onde a Renner, por exemplo, está comprando as suas roupas, né? Quem são os fornecedores da Renner e qual o tipo de preocupação que a Renner tem em relação aos seus fornecedores. Além da questão de mão de obra, eles precisam se preocupar com uso de água, uso de químicos e crueldade animal também. Quer dizer, no final das contas eles compram couro. Então, acho que esse é um exemplo de uma empresa que a gente precisa olhar a cadeia. Tem outros tipos de empresas, dar um exemplo. Fleury, que a gente também investe, eles têm dois lados muito avançados. O Fleury é muito avançado do lado ambiental, mas também muito avançado do lado social. Então, eles têm, acho que, não sei se é o único, mas acho que é uma referência, se eu não me engano nos números, tem 82% dos funcionários são mulheres. E aí você poderia até imaginar, tudo bem, são as mulheres que estão lá nas lojas, no atendimento. Não, 2/3 dos cargos de liderança do Fleury são mulheres também. Então, acho que tem uma política de inclusão que é super interessante dentro do Fleury, mas eles também têm uma gestão ambiental super avançada. Você imagina o número de lojas que eles têm em todas as marcas no Brasil, quase no Brasil todo, com produtos químicos, produtos radioativos, você tem descarte de produtos, uso de água, isso tudo é extremamente complexo. A gente, como eventual cliente, vai, faz o exame e recebe o laudo em casa e nem entende o que está lá por trás. E isso é bastante complexo. Então,
dois laboratórios distintos, um poderia ter um cuidado enorme com essa parte ambiental, o outro cuidado nenhum com a parte ambiental, e nós, como consumidores, não conseguiríamos perceber a diferença. Nós, como gestores, temos que ter a obrigação de perceber a diferença. Então, acho que essa são dois exemplos. Por favor, só para continuar nesse gancho, em janeiro desse ano, a gente teve o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, onde o tema principal foi um mundo coeso e sustentável, e muito se falou sobre um capitalismo verde com um olhar, lógico, mais cuidadoso e respeitoso para o meio ambiente. Você acha que a pandemia da Covid-19 veio para acelerar esse tema também? Pode impulsionar esse tema? Muito, não é pouco, é muito, por algumas razões. Primeiro que até então, infelizmente, a gente tinha um desprezo à ciência. E a Covid traz essa luz para a ciência que é bastante relevante. E respeitar a ciência significa se preocupar com o planeta e levar a sério algo que, de fato, seja devastador. Tem uma questão, vamos dizer, de marketing. Quando a questão da alteração climática foi colocada lá atrás, se falava em aquecimento global. E esse foi um nome que acho que foi muito mal dado, porque quando você fala aquecimento global, você fala, tudo bem, o planeta é um pouco mais quentinho, né? Então, até as pessoas não se incomodariam em viver 1 grau a mais, 2 graus a mais, e tudo bem. E eu acho que por um bom tempo esse nome reduziu a preocupação da sociedade civil em relação a isso. Mas, enfim, o fato é que o Brasil, assim como outros países, desprezavam a ciência. A Covid traz essa luz para a ciência, acho que é muito relevante, as consequências são muito devastadoras para o planeta. A segunda é a questão social, porque isso também estava nem em segundo plano, em terceiro plano dos investidores, que, em geral, se preocupavam muito mais com o EBITDA com o EBITDA do ano seguinte, ou com o lucro do ano seguinte, e muito menos com questões de como as empresas tratam seus colaboradores, seus fornecedores, os seus clientes e etc. E, durante a Covid, muitas empresas tiveram que tomar atitudes, algumas preservando vidas e outras só olhando para os seus negócios e desprezando vidas. E ficou muito evidente quem é quem. E essas atitudes ficam para a história. E vai chegar em 2025, o investidor vai olhar para uma empresa e falar assim, qual foi a sua atitude em 2020? Alguns vão ter orgulho, outros vão ter vergonha. Olhando um pouquinho para cenário agora, a gente vai ter eleição americana em novembro, né? Eu sei que ainda está muito cedo para falar de cenário, mas eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão. A gente está vendo nas pesquisas uma ligeira vantagem do Biden frente ao Trump. Embora ainda muito cedo para traçar qualquer cenário, você acha que uma possível vitória do Biden, dado a proximidade do Bolsonaro com o Trump na condução da política dos governos e tudo mais, você acha que isso pode trazer alguma tensão nas discussões do meio ambiente aqui no Brasil? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, porque a Europa já debate esse assunto já faz tempo e leva isso muito a sério. A gente viu, por exemplo, eleições na semana passada, retrasada, na França, em que a questão do meio ambiente foi extremamente debatida e o Macron teve que... isso a gente está falando da França, que está no contexto europeu, né, que não é tão contrastante assim com o meio ambiente quanto o Trump. Então, o debate ambiental ele está no centro das discussões das eleições presidenciais americanas. O Biden acabou de, mês passado, ele entrou no New Green Deal, né, agora. Então, está muito claro qual a direção do lado ambiental que cada um deles vai tomar. O problema é que os Estados Unidos é um player muito relevante do ponto de vista no jogo geopolítico mundial. Então, quando você tem a Europa, a comunidade europeia, toda fazendo pressão, mas os Estados Unidos reduzindo a pressão,
o Brasil se sente confortável sim, se aliar ou se alinhar com os Estados Unidos e seguir nas práticas ambientais que hoje tem. Então, existe, vamos dizer, uma proteção dos Estados Unidos, entre aspas, para a política ambiental brasileira, porque não é objeto de pressão. Se eventualmente o Biden ganha, não tem, assim, é como se fosse um rolo compressor. É muito improvável que o Brasil resista às pressões, que elas são de todas as naturezas, né? São financeiras, são comerciais, são políticas, vinda de governos, vinda de investidor, vinda de empresas. Aí é um rolo compressor, não tem como segurar. Bom, e para a gente finalizar a entrevista aqui, eu vi que você postou recente aí uma lista de livros, sugestão de livros. Se você puder dar uma sugestão para o pessoal que está assistindo também. Olha, de novo, tema super complexo, então teria uma biblioteca inteira aqui para comentar. Eu não conheço nenhum livro de ESG que seja bom, porque senão ele teria que ter 6.000 páginas. São vários subassuntos e desses assuntos a gente pode, enfim, ter uma biblioteca específica. Então, quem quiser algumas dicas de livro, está lá postado no meu Twitter. Eu estou sempre postando coisas sobre sustentabilidade. Agora, se eu tivesse que escolher um único livro, o livro não vai ser exatamente sobre ESG, é um livro sobre reflexões. E é um livro que me provocou muito, eu gosto bastante. E a hora que você começa a fazer algumas reflexões, inexoravelmente você vai acabar pensando em aspectos importantes do ESG, para onde o mundo está indo. Então, é um autor israelense que eu adoro, que chama Yuval Harari. Ele escreveu um livro há 1 ou 2 anos atrás, chamado 21 lições para o século 21, nos quais esse livro tem 21 capítulos de temas totalmente diferentes. E em cada livro, em cada capítulo, você pensa e fala: caramba, o que eu estou fazendo, para onde esse mundo vai, e o que eu estou fazendo enquanto ser humano, enquanto investidor, para estar alinhado na direção do mundo para onde está indo. Acho que vale muito a pena. Fábio, queria te agradecer muitíssimo a entrevista. Muito obrigado por falar com a gente. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Obrigada, Melina. Foi demais te ouvir, Fábio. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima.